O conhecimento da verdade liberta. Jesus é essa verdade. Você tem conhecido de Jesus? Você tem aprendido dele para conhecer a verdade pela qual você pode ser liberto? Vamos aprender um pouco mais aí? Vamos conhecer mais e aprender mais de Cristo, sobre Cristo? Quero convidar você nessa live de instrução, nesse momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos trabalhar, deixa eu colocar aqui, não perturbe, que é para não ter interrupção na gravação. Pois eu quero convidar você nesse momento para a gente trabalhar as Escrituras, aprender de Cristo. Não adianta você trabalhar as Escrituras para aprender outro assunto, porque o assunto principal da palavra de Deus para a nossa vida é Cristo. Em Cristo, eu sou cumpridor de toda a exigência de Deus. Eu vou repetir isso para você, porque é muito importante os irmãos em Cristo conhecer essa verdade. Em Cristo, nós somos cumpridores de toda a exigência de Deus. Não precisamos mais nada. Nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhuma oferenda, nenhum holocausto, nenhuma coisa que os homens ensinam por aí a você fazer, praticar, porque tem que fazer isso, tem que guardar aquilo e guardar aquilo outro. Em Cristo, mais uma vez, aprenda isso. Você tem que ter esse entendimento. Você tem que estar firme nessa realidade. Em Cristo, nós somos cumpridores de toda a exigência de Deus para poder estar em comunhão com Ele. Toda a exigência de Deus para o pecador receber dele comunhão está em Cristo. Vamos aprender mais sobre Cristo. É preciso conhecer a verdade para ser liberto. Essa verdade é Jesus. Você tem aprendido de Cristo? Você tem conhecido de Cristo? Você tem sido ensinado sobre Cristo? Você está aprendendo dele? Esse é o problema, irmãos. Despertem. Vamos ler o texto que está aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 7. Quero dizer para você, antes dessa leitura de Hebreus, esse escritor aqui, que escreveu esse livro aqui aos Hebreus, essa carta, o objetivo desse escritor era mostrar a superioridade de Jesus Cristo sobre todos os ritos da lei, sobre toda a exigência da lei, sobre toda a petição da lei, sobre todos os cerimoniais da lei. O objetivo, se você ler as cartas com cuidado, analisar o conteúdo, o propósito do ensino, da instrução, do que o escritor está aqui transmitindo para os irmãos, uma carta escrevida aos judeus, escrita aos hebreus, essa carta teve a finalidade de esclarecer os hebreus da realidade de Cristo, que era superior a Moisés, Cristo era superior ao tabernáculo, Cristo era superior aos sacerdotes, Cristo era e é. Quando eu falo de Cristo, eu falo no passado, no presente e no futuro, porque Jesus é, era e sempre será. Então, é bom a gente ter essa noção. Então, o escritor aos Hebreus, ele está glorificando e mostrando a superioridade de Cristo. Ele está trabalhando conceitos da lei que o povo estava guardando. Ele está trabalhando que a lei, tudo que era pedido, Cristo, ele cumpriu. Que Cristo é o cumprimento, que Cristo é o final da lei, que Cristo, através dele, a lei foi abolida. O homem não precisa mais se submeter à lei que não trazia salvação. A lei trouxe o ministério da condenação. Jesus, ele trouxe salvação. Então, o escritor aos Hebreus, ele está agora mostrando aqui os irmãos nessa carta. Se você ler, meu irmão, é muito interessante. Tem um ensinamento muito glorioso para a gente saber e conhecer
sobre a superioridade de Cristo, sobre todos os rituais que era pedido na lei, sobre todos os elementos da lei, sobre todos os cerimoniais da lei. Cristo é superior. O escritor aos Hebreus, ele vai exaltando e mostrando a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre os ritos da lei, sobre os sacerdotes. E lá em Hebreus, quando cita o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, alguém pega isso, né, para trazer, não quero nem entrar nesse assunto de dízimo, que isso já está superado. Quem quiser viver é porque não quer conhecer a verdade. Quem quiser continuar nessa escravidão, nessa ordenança, continua, porque não quer olhar para a palavra. Eu não quero nem entrar mais nesse assunto, é uma discussão vã, que isso não edifica, mas isso aí é uma coisa que é superada já. Cristo, nós temos que aprender de Cristo. E Cristo não trouxe nada disso. E quando o escritor aos Hebreus, ele dá uma citação de Abraão, que deu dízimo a Melquisedeque na linhagem sacerdotal e etc., ele não está ali se referindo e trazendo uma observação de ninguém para o dízimo. Ele vai falar ali da superioridade de Cristo, que é o sumo sacerdote, superior a qualquer outro, Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele vai magnificando e mostrando a superioridade de Cristo. Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 7, para que a gente possa aprender mais de Cristo. A fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. O problema é que muita gente está ouvindo por outros conceitos, por outros meios. Muita gente está sendo ensinado, instruído, doutrinado, não é pela palavra, é pelos preceitos dos homens, que estabelece regra, norma, que estabelece elemento cerimonial, estabelece muitas outras coisas. Com isso, meus irmãos, despertem. Tem muita gente negando a Jesus Cristo, vivendo dentro de observância que é vã. Vivendo dentro de observância, de prática, de guardas, que não serve, que não é mais pedido por Deus. Quem pede é os homens. Quem estabelece outros meios, outras regras, é os homens. Olha só, antes de ler Hebreus, olha só o que Paulo vai dizer lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10 e 11. Escuta aí o que Paulo vai dizer. Olha a importância de você estar aprendendo de Cristo e você compreender, entender e ter essa convicção, essa certeza de quem é Cristo e qual a importância dele para nós. E por que Cristo? Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Paulo vai dizer, olha, foi eu que coloquei o fundamento, foi? Escuta aí, meu irmão, escuta a palavra. Vamos aprender com a palavra. Olha o que Paulo está dizendo. Esse contexto aqui está dentro de uma situação que os irmãos estavam em contenda, discutindo quem era de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, etc, etc. Ou seja, ele estava debatendo, não, eu sou de Pedro, Pedro é o ancião da igreja de Jerusalém. Não, eu sou de Paulo, Paulo é um discípulo, é um apóstolo que tem muita obra aí de poder, de manifestação da graça de Deus. Não, eu sou de João. João foi o apóstolo mais chegado de Jesus, foi o apóstolo que tinha mais intimidade com Jesus. Eu sou de João, outro dizia eu sou de Pedro. E diante desse contexto, dessa discussão, dessa contenda, dessa situação que os irmãos estavam esquecendo de quem eles deveriam ser. Não importa se você é de Pedro, de Paulo, de João, de A, B ou C. Isso não leva você a estar em nenhuma segurança com Deus. Porque não é Pedro, não é Paulo, não é João. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Eu não quero entrar em outros pontos aqui não, para não cansar. Eu quero fazer você ocupar a tua mente só com a palavra. Isso aqui que é o importante. Tem que até vigiar nos debates, nos discursos, para a gente não perder o foco e ficar dentro de uma discussão vã que não edifica. Não é? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Vamos aprender aqui. Paulo vai dizer aqui. Pega a tua Bíblia aí, meu irmão.
Você que está assistindo comigo agora, você que vai assistir esse vídeo depois de gravado, eu tenho um compromisso com a palavra. Eu faço o trabalho para mostrar a você a palavra. Eu não estou aqui querendo visualização, nem like, nem compartilhamento, não. Eu quero pregar a palavra. É aí que Deus leve para todos que precisam conhecer a verdade. Meu objetivo é pregar. Não estou aqui por causa de ganho próprio. Eu estou aqui em prol da verdade do Evangelho, para comunicá-la. Porque como vão crer na verdade se não há quem pregue? Muita gente está privada da verdade. É preciso voz que clama no deserto, voz de protesto, para pregar a verdade, com compromisso com Deus, para agradar a Deus, e não a homens, não a multidão. Então vamos ler a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia aí, vai anotando aí, depois tu revê aí o vídeo, pega a anotação, que os textos estão sendo falados aqui para você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Paulo vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, ele faz uma pergunta, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Paulo está aqui mostrando, os irmãos, que a sabedoria do arquiteto, sábio arquiteto, tem que estar trabalhando dentro do fundamento que Deus colocou. Não é o fundamento que nós colocamos. Paulo vai dizer aqui, defender o fundamento que ele pregava. O fundamento pelo qual ele fazia o povo apoiar sua fé. O fundamento, a base, aonde Paulo levava para o povo colocar sua vida com Deus, edificar sua fé, está firmado. Paulo vai mostrar qual era o fundamento que ele colocava. E Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Qual é esse fundamento que está posto? Olha o que Paulo vai dizer aqui, continuando o versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Paulo pregava, Paulo mostrava ao povo aonde tinha que estar edificado. Aí Paulo dizia, outro vai ser edificado também. Aonde? No mesmo fundamento que Paulo pregava. Aí Paulo vai dizer assim, no versículo 10 ainda, ele continua dizendo, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Como é que você está edificando a sua vida sobre Cristo? Essa orientação de Paulo é muito importante. Veja cada um como edifica a sua vida nesse fundamento. Como você está edificando sua vida nesse fundamento que é Cristo? Eu vou mudar a pergunta. Vou fazer uma pergunta agora para questionar você. Aonde você está alicerçando tua vida para com Deus? Qual é o fundamento que você está alicerçando tua vida para com Deus? Qual é o fundamento que você está firmado para a certeza, convicção da vida com Deus, de estar em Deus? Qual é o fundamento que você tem guardando e se firmando nele para uma vida com Deus? Eu não vou entrar em detalhes para não ser cansativo. Isso enfada muito, irmão. Isso desgasta muito. Porque o povo não quer ouvir a palavra. O fundamento não é objeto, não é instituição, não é ritual. O fundamento não é guardar sábado, não é estar dentro de igreja, não é cumprir ritual, não é cumprir devoção, não é dar dízimo, não é ser batizado. Qual é o fundamento que você está fundando, está edificando a sua vida com Deus? Para que você tenha a convicção, a certeza de que está firmado em Deus. Paulo vai dizer aqui, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o fundamento aonde nós temos que estar edificando a nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa busca e a espera pela promessa, através de Jesus Cristo.
Tem gente que está colocando fundamento nas suas obras. Tem gente que está alicerçando sua vida, usando o fundamento, a sua igreja. Tem gente que está usando como fundamento o ritual, o cerimonial, guardar sábado, viver isso, praticar aquilo. Cuidado, como você está edificando sua vida com Deus? Qual é o fundamento que você está edificando a tua vida com Deus? Aonde você está buscando estar em segurança verdadeiramente com Deus? Paulo está dizendo, olhe cada um como edifica a sua vida. Qual é o fundamento que você está edificando sua vida? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. E quem colocou esse fundamento? Quem é o arquiteto que colocou esse fundamento? O próprio Deus. Quem é o fundamento para a vida humana estar firmado em Deus? Quem é o fundamento? Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Esse fundamento é Cristo e ninguém pode botar outro além do qual já está posto. Foi Deus que estabeleceu, que colocou esse alicerce para todo ser humano, edificado nele, possa estar de pé, firmado numa vida com Deus verdadeira, segura para a promessa da eternidade com ele. Alicerçado em Cristo, fundado em Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, irmão. E hoje a gente vê as pessoas colocando outros fundamentos para a salvação, outros fundamentos para a vida com Deus, outros fundamentos para a justificação, outros fundamentos para uma vida de santidade, outros fundamentos para uma vida verdadeira na esperança de Deus. Estão colocando outros fundamentos. São muitos que botam aí. Se eu for falar aqui, eu vou perder o foco da live. Quero mostrar a você a palavra de Deus. Quero convidar você para aprender, crer e ser edificado com a palavra de Deus. O que ela diz, o texto que eu expus aqui para você, está falando isso que eu estou mostrando. Eu apenas transmito o que o texto ele nos ensina, aplicando para o ouvinte que está ouvindo. Pregar a palavra é isso. É eu explicar para quem está ouvindo o que o texto está nos ensinando. Mesmo que tenha sido falado lá atrás, eu tenho que aplicar hoje, para a nossa lição hoje, daquilo que já foi revelado lá atrás. E o escritor aos Hebreus, na carta que nós vamos ler agora, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, Hebreus, lembrando a você mais uma vez, que eu já falei aqui, que o escritor aos Hebreus escreveu essa carta com a finalidade de levar o conhecimento dos irmãos judeus, do povo, sobre a superioridade de Cristo. Nessa carta, o escritor aos Hebreus, ele vai exaltar a superioridade de Cristo sobre Moisés, que é o ministério da lei, que foi o ministério da condenação. Ele vai exaltar a superioridade de Jesus sobre os sacerdotes, que eram pedidos na lei. Ele vai exaltar a superioridade de Jesus sobre os anjos, que eram muito apresentados no período da lei. O escritor aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo como sacerdote diante de qualquer um dos sacerdotes que era levantado, diante de todo o ritual. Ele vai mostrar que Jesus, ele é superior a todos os ritos, petição que era pedido na lei. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai enfatizar a superioridade de Cristo. Aí no capítulo 7 de Hebreus, no versículo 19, diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Meu irmão, se você não conhecer o livro de Hebreus, leia com mais atenção, você vai conhecer verdades que vai te libertar desse engano que você está. Buscando guardar ritual, ordenança, sacrifício, que os homens estão colocando como alicerce, como fundamento para você estar firmado em Deus. Ninguém pode colocar outro fundamento
além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não venha trazer batismo, não venha trazer sábado, não venha trazer dízimo, não venha trazer igreja, não venha trazer nenhum ritual. Isso não é meios, nem adicional para a salvação. Em Cristo o homem é cumpridor da exigência de Deus. Olha o que diz os escritores, Hebreus capítulo 7, versículo 19, ele vai dizendo assim. Nesse capítulo 7, dentro desse contexto, o escritor aqui vai estar se referindo sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que era a figura. O sacerdócio de Melquisedeque era uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Deu para entender? E o escritor dos Hebreus vai mostrando aqui, com certeza, os judeus, para quem foi escrita essa carta, para os hebreus aqui, porque os hebreus tinham que saber que todo ritual, toda exigência, toda petição, todo cerimonial, todo ritualismo que eles viviam na lei, agora em Cristo não é mais útil. É isso que o escritor dos Hebreus vai tentar esclarecer os irmãos. Como hoje nós queremos esclarecer, muitos que ainda querem, que não é nem judeu, querem viver o rito da lei. Já prestou atenção? Os irmãos de hoje aqui no Brasil, muitos das igrejas evangélicas, não são nem judeu, quer guardar o sábado, não são nem judeu, quer viver os rituais da lei. Vê que coisa sem nexo, sem noção. E o escritor aos Hebreus aqui, ele vai orientar os irmãos, judeus, hebreus, a saber que a lei não está mais validada. A lei foi abolida. A lei não é mais para o homem se parametrar, se conduzir, se guiar, seguir o parâmetro dela para chegar a Deus, pelo que pedia a Deus, que não levava o homem a ter comunhão com Deus. Olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui. Ele vai dizer assim, vou repetir de novo. Hebreus 7,19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Quando fala da lei, o que é a lei aqui? A lei aqui é os cerimoniais que era feito para o homem oferecer os holocaustos, sacrifício, para expiação do pecado, para o homem chegar a Deus, para o homem ter comunhão com Deus. Isso não trouxe essa comunhão com Deus. Deus, pela misericórdia, estava se relacionando com o homem através desses cerimoniais que ele pediu para que a sua ira fosse aplacada até Cristo ser revelado, ser manifestado, aonde seria estabelecido o novo pacto de Deus com os homens, e o velho já não serviria mais, porque tudo que foi pedido na lei era sombra daquilo que iria se manifestar lá na frente em Jesus. Então Jesus era tudo que a lei pedia. Era simbolismo. O animal para expiação. Jesus é esse animal. O sacrifício expiatório pelo pecado do povo, que o animal era morto para essa finalidade. Jesus foi esse sacrifício. O templo, que era na lei, no Velho Testamento, o templo onde era a casa de Deus, hoje não é mais templo, igreja, alvenaria, paredes de cimento e tijolo. Lá na Velha Aliança, era isso. Era o tabernáculo, depois foi feito o templo, onde o povo tinha que ir para oferecer adoração. Na Nova Aliança, o templo agora onde Deus habita é Jesus. E todos que creem em Jesus torna-se templo de Deus, casa de Deus, onde Deus habita. Em todo aquele que crê em Jesus. O Shekinah de Deus, a glória de Deus, se manifestou através de uma nuvem. Mas a glória de Deus na Nova Aliança, porque por isso que diz, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque a primeira foi o Shekinah, foi uma nuvem, foi a glória de Deus ali aparecendo, depois sumiu. Mas na Nova Aliança não. É o próprio Deus vindo em glória, em pessoa. Aleluias. Não é mais um tabernáculo que Deus vai habitar
não é mais num templo, é agora no próprio Jesus e na vida de todo pecador que se converte a Cristo. É casa, templo, morada de Deus. O povo precisa aprender isso urgentemente para que sejam libertos. Como vão ser libertos se não estão sendo instruídos pela verdade? E o escritor aos Hebreus vai dizendo aqui: pois a lei coisa nenhuma aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Que melhor esperança foi essa que foi introduzida? Jesus, pela qual chegamos a Deus. Chegamos a Deus por onde agora? É pelos sacrifícios? É pelos rituais? É pela mediação do sacerdote? Meu irmão, tem que aprender isso. Tem muita gente ainda vivendo que não é judeu. Está vivendo ritual judaico. Está vivendo o que foi pedido para o povo judeu viver. Está indo ainda para templo, está vivendo buscando sacerdote, está oferecendo sacrifício, está indo oferecer devoção, ritual, vivendo cerimonial. Cuidado, irmãos. Desperta para Cristo te esclarecer. Agora vamos continuar o que diz o escritor aos Hebreus. Versículo 22 ele diz: de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. O melhor concerto do que o primeiro é aquele em que Jesus, ele é o fiador. Ele é o cordeiro substituto do pecador. Ele é aquele que substituiu o pecador, tomando o lugar do pecador, sofrendo e recebendo o castigo que nos traz a paz. Por onde as nossas enfermidades foram levadas por eles, do pecado, viu? Não é do corpo físico, não. Porque muitos de nós ainda vão continuar doentes e muitos vão morrer doentes. A enfermidade que Cristo tomou sobre si foi a do pecado, no lado espiritual. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por ele, pelo sacrifício dele, somos purificados, livre da maldição do pecado. É o que o escritor aos Hebreus está esclarecendo e ensinando os irmãos. Versículo 22. De tanto melhor concerto, Jesus Cristo foi feito fiador. Olha o que ele diz no versículo 23. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluias. E como é que você tem que se chegar a Deus, hein? Por onde é que você pensa que está chegando a Deus? Rapaz, meu irmão, isso é muito sério. Tem muita gente que precisa ser liberto, conhecer a verdade. E essa verdade você só vai conhecer quando você for ensinado pela palavra. A verdade é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Como é que você pensa que vai se achegar a Deus? É através de ritual dentro de igreja? É através de cerimoniais? É através de sacrifício? É através da tua caridade? É através do teu esforço querendo guardar os 10 mandamentos? É através de guardar sábado? É através de buscar obedecer ordenança dentro de instituição religiosa? Por onde é que você pensa que vai chegar a Deus? Ou qual é o fundamento que tu estás alicerçando a tua vida com Deus, pensando que está em comunhão com Deus? Por onde? Olha o que o escritor aos Hebreus, ele diz aqui. Isso é muito sério, irmão. Está faltando isso no meio do povo de Deus, nas congregações. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, o povo, tem que se reunir. Não é para viver essa formalidade ritualística anátema que hoje se vive dentro dos cantos chamado igreja. O povo de Deus tem que congregar. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Não deixeis de congregar. Mas não está falando de estar especificamente dentro de um ministério, instituição. Congregar é nos ajuntar, onde for que seja, para ser instruído, para ser motivado, para ser exortado com a palavra, orientado, ensinado com a palavra. Nós precisamos ter essa mente voltada com essa finalidade. O que é que motiva você a estar dentro de igreja?
Fazendo o quê? Cumprindo e vivendo a social, os rituais da formalidade religiosa? Ou buscando conhecer mais de Deus, com a palavra sendo ensinado por ela? Se é que nesta igreja onde você está recebendo essa lição, que você está recebendo aqui agora nessa live. Você já recebeu uma lição dessa, que você está recebendo agora nessa live? Dentro da tua igreja, tu já foi instruído sobre isso? Ou tu estás aprendendo a ir para o culto de oração, a ir para a vigília, a subir monte, a dar dízimo, a guardar sábado, a viver os rituais, não se afastar da igreja, a estar na igreja, porque assim tu vai ter a vida com Deus. É assim que tu está sendo ensinado? Tu estás caminhando para o anátema. Tu estás sendo instruído errado. Nós só chegamos a Deus através de Cristo. Não é através de uma escravidão em devoção a um sistema religioso. É a Cristo, por Cristo, em Cristo. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Versículo 24. Mas este Jesus, ele está falando, permanece eternamente. Ele tem um sacerdócio perpétuo. Versículo 25. Portanto, ele pode também salvar perfeitamente. A salvação em Cristo é perfeita. Eu não preciso mais de nada. Em Cristo eu tenho a salvação completa, perfeita e consumada. Eu não preciso de Cristo, mas tenho que guardar o sábado. Eu não preciso de Cristo, mas tenho que ser batizado dentro de igreja. Eu não preciso de Cristo, mas tenho que viver o ritual e oferecer o holocausto, o sacrifício, viver a formalidade e cerimoniais. Eu só preciso crer e me converter a Jesus para ter a minha salvação consumada e perfeita para com Deus. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo, orientando os irmãos para não viver mais preso ao sistema ritualístico do Velho Testamento, que a lei pedia. O escritor aos Hebreus está ensinando isso aqui. Ele diz assim, Hebreus 7:25. Portanto, ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ei, você não vai chegar a Deus por meio de uma religião. A igreja não é o caminho. Tem pessoas fazendo da igreja instituição o caminho para Deus. A igreja de Cristo, que não é instituição, Cristo não levantou a igreja dele como caminho. Cristo levantou a igreja dele como anunciador do caminho. A igreja anuncia ao povo o caminho que é Jesus. A igreja não é o caminho. A igreja não é o local. A igreja não é o lugar. A igreja não é o meio para eu chegar a Deus. O meio é Jesus. A igreja de Cristo, que não é uma instituição religiosa, é povo, foi levantado, chamado para levar o povo a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Não igreja, preso dentro de instituição, sistema dominado por homem, escravizado, sendo negócio de homem. O escritor aos Hebreus está orientando isso aqui. Os irmãos, para não ficar mais preso dentro do sistema ritualístico da lei, com as cerimônias, com as petições, com as obrigações, com os rituais, com os objetos, dentro da direção de um sacerdote. Hoje nós não precisamos mais. Hoje a igreja não precisa de sacerdote como era pedido na velha aliança, como era feito, como era no tempo da lei, do velho pacto. O ofício sacerdotal foi abolido por Cristo. O ofício sacerdotal foi abolido por Cristo, porque o único sacerdote que faz intermédio entre nós e Deus, que oferece sacrifício por nós a Deus, que intercede por nós a Deus, que é canal para chegarmos a Deus, o único sacerdote é Jesus Cristo. É isso que o escritor aos Hebreus vai falar. Hoje as pessoas fazem dos pastores sacerdote, usando e indo a eles por meio desse entendimento. Só que não, pastor não é sacerdote, pastor é um homem vocacionado para ensinar a palavra. Não é para fazer mediação de ninguém, não é para ser canal para Deus de ninguém, não é para fazer intercessão para ninguém, não é para levar ninguém a Deus. O pastor, ele ensina a palavra, ele doutrina, ele conduz os irmãos no ensino. Ele não é o canal, ele não oferece sacrifício para ninguém, ele não é meio de intermédio para ninguém chegar a Deus. O meio é Jesus, irmão.
O escritor aos Hebreus está ensinando isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Portanto, ele pode salvar perfeitamente. A salvação em Cristo é perfeita. Não precisa de mais nada. Cuidado você aí, viu? Que está se esforçando aí a guardar os fardos pesados, os rituais pesados, as ordenanças pesadas que a religião está te impondo. Você está fora da graça de Deus. Esse meio, esse alicerce, não vai te levar a uma vida com Deus. Cuidado. O escritor aos Hebreus vai dizer aqui, Hebreus 7, 25. Portanto, ele, Jesus, ele pode nos levar à perfeita salvação. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Jesus, ele vive para sempre. Ele é quem intercede por nós. Até hoje, Jesus continua cumprindo o ofício sacerdotal. Jesus, ele vai cumprir os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Ele já cumpriu o ofício de profeta. Ele está cumprindo hoje o ofício de sacerdote, porque até hoje ele intercede por nós, a igreja, o povo que está aqui na fé nele. O nosso sacerdote que intercede por nós é Cristo. Diante das nossas falhas, do nosso pecado, do nosso erro, nós temos um advogado para com o Pai lá no céu. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós aqui na terra. Ainda, porque ele ainda está cumprindo o ofício sacerdotal. E ele vai cumprir o ofício de rei, ainda não cumpriu. Jesus ainda não cumpriu o ofício de rei. Esse ofício de rei, ele só vai cumprir quando vier para governar o mundo de lá de Jerusalém, para ser reconhecido pelo seu povo judeu, que negaram ele, para ser aceito como Messias desse povo. E aí ele vai governar no reino milenar. Isso é outro assunto escatológico que você precisa conhecer. Eu te pergunto, você está tendo isso na sua igreja? Teu pastor está te dando esse alimento? Teu pastor está te dando esse ensino? Teu pastor está te fortalecendo com essa doutrina, com essa orientação dentro da igreja que tu estás? Tu estás vivendo, buscando, se enchendo de quê? O que tu estás aprendendo na igreja que tu estás? A fazer um pacto, é? A ir para a campanha? A fazer um voto? A viver o ritual? Meu irmão, vá buscar conhecer a verdade para que você seja liberto. Essa verdade é Jesus, agora você tem que aprender dele. Aonde você está? Está aprendendo dele? Então Jesus, ele cumpriu os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Como eu estava dizendo, o de profeta ele já cumpriu, ele veio, trouxe toda a revelação de Deus para nós que já está aqui, para o homem conhecer o caminho da salvação. Ele já cumpriu o ofício de profeta. Ele hoje está cumprindo o ofício sacerdotal. Tanto é que ele faz uma oração lá em João 17. Jesus faz uma oração ao Pai, cumprindo a função sacerdotal. Ele ora ao Pai pela igreja. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele cumpre o ofício sacerdotal. Ainda ele está cumprindo o ofício sacerdotal lá nos altos céus, à destra do Pai. Jesus está ainda cumprindo o ofício sacerdotal para a igreja. E o ofício de rei, ele só vai cumprir na sua segunda vinda visível à terra, para governar neste mundo, onde vai estabelecer o reino milenar, o reino de paz e de justiça de Cristo. Isso é um assunto muito bom. Peça seu pastor para lhe ensinar. Então, olha aqui, e o escritor dos Hebreus continua orientando o povo. Ele diz assim, agora escuta o que ele diz no versículo 27. Ele diz, não necessitas, como os sacerdotes precisavam de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Olha, os sacerdotes, eles não eram perfeitos. Os sacerdotes eram pecadores também. Do jeito que o povo tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados, os sacerdotes também tinham que oferecer sacrifício pelo pecado deles. Mas Jesus Cristo, ele não ofereceu sacrifício pelo pecado dele. Ele ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. Porque Jesus é o sacerdote perfeito.
Ele não precisa oferecer sacrifício todo ano, todo dia, que nem era aqui os sacerdotes da velha aliança. Ele é o sacerdote eterno. O sacrifício que ele ofereceu pelo meu e teu pecado foi para a eternidade. Não precisa ser repetido. Não precisa de repetição. O sacrifício de Cristo é único, singular, exclusivo e perfeito para purificar o pecador, livrando da culpa, tirando ele da ira de Deus e tornando ele justificado para receber a reconciliação com Deus, para desfrutar da eternidade com Deus, através do sacrifício de Cristo, que é perfeito, eterno e definitivo. Aí tem gente vivendo dentro das igrejas, fazendo sacrifício para poder receber remissão de pecados ainda, a transgressão. Tem um grupo aí, né, que se reúne para fazer a transgressão, perdoar a Deus, para voltar atrás do pecado, para lembrar do pecado passado, não está em Cristo ainda. Essas pessoas até agora estão caídas, não estão em Cristo ainda estão nas trevas, com sua mente entenebrecida pelo Deus desse século, que cegou o entendimento desse povo, que está desviado, que estão perdidos, que estão sem a luz de Deus, sem Cristo, sem paz, sem Deus e sem salvação neste mundo. Mesmo dizendo que crê em Cristo, mas estão longe de Cristo. Porque se eles estivessem em Cristo, eles estavam com segurança. Eles não entendiam mais que tinham que fazer sacrifício, que tinha que guardar isso, que tinha que praticar aquilo, porque se eles estivessem em Cristo, eles sabiam, tinham a convicção, isso é dada pelo Espírito Santo que em nós habita, nos dando a certeza de que em Cristo somos salvo, livre da condenação e perfeito diante de Deus, justificado. Em Cristo não precisamos de fazer nenhuma regressão, lembrar passados que falta ser perdoados, perdoar a Deus. Olha, tem um grupo aí, né, que faz uma reunião aí na escuridão, né, para fazer uma regressão. Tem grupo aí, né, que vai fazer seus sacrifícios de campanha, de pacto, de voto, para alcançar isso e aquilo outro. Tem grupos aí, né, que vai subir monte para buscar a Deus, né? Porque se esse povo tivesse a convicção e a fé e a comunhão com Cristo, se tivesse alicerçado em Cristo, saberiam, iam ter o entendimento que Cristo, Deus, habita em nós. Eu não preciso ir para monte, ir para templo, ir para lugar ali, aqui, acolá, para buscar a Deus. Porque eu tenho a convicção de que eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus habita em mim. Deus não me visita não, Deus habita em mim. Chegou alguém uma vez e disse para mim, irmão, Deus vai te visitar. Eu disse, ele não precisa não, irmão, me visitar não, ele habita em mim. Aleluia. Deus habita em mim. Olha, irmão, vamos buscar a Deus. Irmão, não preciso buscar a Deus não. Deus está em mim. Aleluia. Quando você conhece a verdade, você não é mais presa e nem negócio de homem. Dentro desses locais que você é ensinado a buscar a Deus, você vai estar preso, servindo o homem lá dentro. Cuidado. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: nós não precisamos mais de um sacerdote como era na velha aliança, que precisava oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Pois Jesus Cristo, ele ofereceu um sacrifício perfeito, eterno, por todos os pecadores que nele se converter, para receber esse direito da justificação, é preciso crer e se converter a Jesus Cristo. Não é continuar aonde está. Jesus disse, vinde, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e receba o refrigério e a presença de Deus em suas vidas, pela fé em Jesus Cristo, recebendo justificação e salvação. Porque Jesus é o sumo sacerdote que fez e ofereceu o sacrifício perfeito, definitivo e eterno. Você que creu em Jesus, não precisa mais você estar ali, aqui, acolá, vivendo culto, ritual, cerimonial, fazendo sacrifício, oferecendo nenhuma devoção para receber nada de Deus ou para buscar a Deus. Se você creu em Jesus, você torna-se templo e morada de Deus. É só você continuar firme no alicerce. Ter cuidado, perseverar em andar
na direção que Cristo nos mostra, para não se desviar dela. Cuidado. E aqui a gente está vendo, aprendendo essa lição maravilhosa, nesse livro de Hebreus. Como eu já disse aqui, vou repetir. O livro de Hebreus, esse escritor escreveu com uma finalidade esse livro. O propósito dele foi advertir os irmãos judeus, os hebreus, a não ficar mais preso nos ritos da lei, a não buscar mais se justificar por meio dos cerimoniais, das obrigações da lei. O escritor aos Hebreus, o objetivo dele, de escrever essa carta para os irmãos hebreus, judeus, foi para mostrar a superioridade de Cristo. Foi para mostrar a obra de Cristo perfeita, definitiva, pela qual o homem, estando por ele, não precisa mais nada para uma vida com Deus. Por ele, chegamos a Deus. Jesus não é ritual dentro de igreja, não é sacrifício, não é nenhum objeto, não é nenhuma penitência, não é flagelo, não é cumprir obrigação religiosa, não é guardar isso, aquilo ou aquilo outro, é crer em Jesus e permanecer perseverando nele até o fim. Pois ele é o alicerce da nossa vida com Deus. Ele é a causa da consumação da salvação para que eu possa receber essa salvação em Deus. Jesus, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Hebreus 5:9. O escritor aos Hebreus, ele vai trabalhar o entendimento da nova aliança para os irmãos que estavam ainda vivendo o cerimonial do velho pacto. Entender que o velho foi abolido e agora foi estabelecido novo através de Jesus. Não é através de ritual, de sacrifício, de cerimonial. É através de uma fé no Deus vivo, que é a cabeça aonde nós, como igreja, membro dele, temos que andar guiado por ele. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 9. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 9, no versículo... É muito bom ler a Bíblia, é muito bom aprender de Deus, é muito bom conhecer a verdade, não é? Eu creio que você está se edificando, sendo regozijado aí dentro com esse ensino, com esse esclarecimento. Olha, escuta aí, irmão, olha que coisa importante. Que muitos que querem viver como judeu guardando a lei, que nem os judeus é mais pedido a ele para guardar a lei. Porque Paulo diz, o poder, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja grego, judeu, quem for. A salvação não é por meio de ritual, de meio de sacrifício, de oferenda, de nenhuma outra coisa. A salvação é pelo evangelho de Cristo. O poder de Deus para salvar, seja judeu ou grego, ou qualquer nação, cultura. Todo ser humano só é salvo através de Cristo. E esse evangelho anuncia esta salvação. O evangelho não traz nenhuma direção para o homem guardar sábado, para o homem viver ritual da lei, para o homem viver preso dentro de sistema com sacerdote, sistema sacrificial, sistema ritualístico, como hoje o povo vive, dentro dos seus templos. O evangelho de Cristo não convida ninguém a estar preso dentro de quatro paredes, como se fosse um lugar para buscar a Deus. É muito sério o homem aprender isso, para ser livre. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, isto é, não desta criação. Aleluia. O tabernáculo onde Deus habita agora não é mais feito por nenhuma instituição, por nenhuma coisa criada pela mão do homem. O tabernáculo de Deus agora, a morada de Deus com os homens, porque lá no Velho Testamento, o povo vivia lá e criaram um tabernáculo que era uma tenda móvel, onde estava ali simbolizando a presença de Deus para o povo ir ali
oferecer o sacrifício e sua adoração. Até então não tinha o templo ainda. O templo foi feito lá na frente, através de Salomão. Mas antes do templo tinha o tabernáculo, que era a tenda que a congregação armava no deserto para poder oferecer seus sacrifícios. Era conhecida como a casa de Deus, o tabernáculo, onde Deus estava ali, a presença dele. Lá na frente é criado o templo por Salomão, representando a casa de Deus, onde Deus estava ali, a presença dele. Tudo isso feito pelo homem. Agora, olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, casa de Deus, templo de Deus, local onde está a presença de Deus. Aonde é? Aí ele diz assim: não feitas por mãos, não feita pelas mãos dos homens. Isto é, não desta criação. Foi o próprio Deus, através de Jesus, habitando em Cristo. Paulo vai dizer isso aos Colossenses, capítulo 1. Toda a plenitude da divindade, habitando em Cristo. Paulo vai dizer isso aos Filipenses, capítulo 2. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é o próprio Deus que veio ao mundo na pessoa de Cristo. O apóstolo João vai dizer isso lá, revelado por Deus. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo era esse? O verbo era Deus. Deus se fez carne, aleluias. Habitou entre nós. Era Deus conosco, não era dentro de um templo. Deus não estava mais dentro de um templo. Deus agora estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não mais pedindo os rituais da lei dentro de templo, oferecendo sacrifício, holocausto, por meio de expiação de animal. Agora era Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, substituindo o pecador, trazendo sobre ele o castigo que nos traz a paz. Aleluias! Como é bom conhecer essa verdade. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer isso aqui. Jesus veio, irmão. Jesus veio. Aleluia, aleluia. Ele é o sumo sacerdote, ele que fez a expiação, ele que fez o intermédio, ele que fez a intercessão, ele que ofereceu o sacrifício, mas não foi nenhum animal não, o sacrifício foi a sua própria vida. Aí ele vai dizer no versículo 13, olha o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! Você compreendeu o que o escritor aos Hebreus está ensinando aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15. No versículo 15 ele diz assim: e por isto é mediador de um novo testamento. Quem é o mediador do Novo Testamento? Quem era o mediador do Velho Testamento? João capítulo 1, versículo 17. Versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador do Novo Testamento. Moisés era o mediador do Velho Testamento. Jesus, olha o que diz o texto aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro
Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aonde o primeiro Testamento foi abolido pelo segundo, porque Cristo, ele é o mediador do Novo Testamento, e ele veio para que todos nós recebamos a vida com Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus. Não por meio de sacrifício de animal, não por meio de ritual cerimonial dentro de nenhuma instituição, mas através de Jesus Cristo. Conheça essa verdade, meu irmão. Você precisa aprender disso. Você precisa ir para uma igreja que você tenha ensino, que você seja orientado, que você seja instruído com a palavra, com doutrina, com ensino, como está na palavra. Não para viver esse misticismo, esse movimento, essa social, esse formalismo que se vive hoje dentro da igreja. São cultos vãs, são rituais vãs, são sacrifícios vãs, onde o povo adora a Deus em vão. O próprio Jesus disse isso. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa ser edificado no fundamento que já está posto, no alicerce que é Cristo. E para você ser fundado nele, você tem que ouvir e aprender dele. Cuidado, seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Busca ser prudente. Busca se alimentar com a palavra. Vá para onde tem a palavra. Vá congregar aonde tem a palavra para lhe alimentar. E você que tem que buscar. A palavra diz, cuida de ti e da doutrina. É você que tem que buscar o conhecimento. É você que tem que ser prudente a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A cuidar de ti e da doutrina. Porque fazendo isso, você vai se salvar, continuar na salvação e não ser desviada dela. Quando você for prudente e analisar a doutrina de Cristo e por ela se manter, andar, confiar, esperar, acreditar e resistir a todos os conceitos doutrinários malditos, deturpadores da verdade do Evangelho, que tem sido pregado por muitos dentro de muitos templos e igreja, onde o povo está privado da verdade, onde o povo não está sendo instruído nem aprendendo de Cristo, onde o povo está vivendo um oba-oba em nome de poder, em nome de vida, em nome de adoração, em nome de comunhão com Deus. Estão mortos, perdidos, afastados e caminhando para a decepção, o desprezo e a vergonha eterna, porque não estão com a sua vida alicerçada no alicerce que foi posto por Deus. Cristo, estão se alicerçando nas coisas que os homens botam e não naquilo que Deus estabeleceu. Cristo é o alicerce da nossa fé. Cristo é o lugar para onde nós devemos estar para receber a presença de Deus. É Jesus e não nenhuma instituição religiosa. A igreja de Cristo, que somos nós, o povo de Deus, individualmente somos membros. Nós congregamos para glorificar a Cristo e aprender dele. Mas essa congregação não é o local, igreja. Essa congregação é os crentes em Jesus que congregam em locais, seja onde for. Não é a igreja o local, não é a igreja, instituição que é a igreja de Deus. Igreja de Deus é você, se crê em Jesus agora. Você torna membro do corpo de Cristo. Você agora passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Casa de Deus, aonde Deus vai habitar, é em você. Quando você crê e se converter a Jesus Cristo. Amém? E o local da adoração não é em local, instituição, igreja. O local da adoração que Deus quer ser adorado é na tua vida e no teu viver. Porque você é o templo onde Deus habita, onde Ele quer ser adorado. É na sua vida e no seu viver, dentro da sua submissão à palavra dEle. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é esse. Expor e levar o ensino da palavra. Convidar a sua atenção para a palavra, para que você conheça a verdade e por ela seja liberto. Amém? Visita aí meu canal no YouTube. Minha página no Face aqui, onde eu faço as lives de instruções. Também tenho a plataforma do Kawai, mandando muitos vídeos de instruções para esclarecer os que estão com a mente entenebrecida, cega pelo Deus desse século que cegou
o entendimento de muitos, onde estão buscando uma vida com Deus fora do alicerce, que é Cristo, a sua palavra. Mas que nesta hora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.